Olá, meu nome é Raíssa, eu sou uma das autoras do Resumo Simples, que vai ser publicado no Conavete, com o tema Relato de caso, protocolo anestésico em iguana fêmea para drenagem de abscesso bucal. Primeiramente, é necessário introduzir um pouco falando sobre as dificuldades que a gente encontra em fazer a anestesia nesses pacientes dessa classe, no caso os répteis, tanto em relação à dificuldade que a gente encontra em achar estudos sobre, quanto as particularidades fisiológicas que eles apresentam, como, por exemplo, a ectotermia, a sensibilidade aos fármacos e a baixa taxa metabólica. Então, tudo isso acaba influenciando na hora de fazer a escolha desse protocolo. Então, a gente tem que se atentar não só à necessidade de cada paciente, mas também em relação à segurança que a gente precisa oferecer na hora da realização do procedimento cirúrgico. Então, o objetivo foi fazer o relato do protocolo anestésico para uma iguana fêmea com 1,9 kg de 13 anos de idade, a qual foi submetida ao procedimento cirúrgico de drenagem de abscesso bucal. Em relação à metodologia, primeiro a gente faz uma avaliação pré-anestésica para verificar alguns parâmetros, como, por exemplo, a hidratação desse animal, frequência cardíaca, frequência respiratória, para saber se esse animal ele realmente está apto à realização do procedimento. E também uma avaliação hematológica, na qual foi constatada um aumento da enzima AST, mas em relação aos outros parâmetros, eles estavam dentro do padrão. Para o início dessa anestesia, a gente começa fazendo as medicações pré-anestésicas, que seria a MPA, e foi feita uma associação entre midazolam, 2 miligramas por quilo, com morfina, 0,3 miligramas por quilo, e o meloxicam, 0,1 miligrama por quilo, pela via intramuscular. A indução ela foi realizada com a máscara, né, de isoflurano, até o animal ele perder os reflexos. Quando foi perdido o reflexo, foi feito a intubação orotraqueal com uma sonda de número 2,5, que ela não possuía o cuff, devido à questão desses répteis eles apresentarem os anéis traqueais completos. E o animal ele foi mantido com 1% de isoflurano. O protocolo consistiu basicamente em uma anestesia balanceada com a associação de drogas com propriedades analgésicas, com o intuito de bloquear a dor através de diferentes mecanismos farmacodinâmicos. Então, a monitoração anestésica ela foi realizada com Doppler vascular para aferição da frequência cardíaca, observação do balão anestésico para a frequência respiratória, a temperatura foi medida com o termômetro transesofágico e a pressão arterial com monitor multiparamétrico. Em relação aos resultados e discussões, durante o ato cirúrgico, que durou cerca de 25 minutos, foi observado que esses parâmetros eles se mantiveram estáveis durante o procedimento. Então, a frequência cardíaca teve uma média de 77 batimentos por minuto, a frequência respiratória de 21 movimentos respiratórios por minuto, a temperatura ambiente ela se manteve controlada, de 32,8 graus Celsius, e a pressão arterial de 140 por 120 milímetros de mercúrio. Devido à analgesia multimodal, a concentração do halogenado, que no caso seria o isoflurano, ele se manteve baixo, como eu já falei, em 1% durante todo o procedimento, e no pós-operatório foi prescrito a antibioticoterapia, anti-inflamatório, o tramadol, 10 miligramas por quilo, suplemento Iplex B, e o animal ele não apresentou sinais de dor no pós-operatório e ele conseguiu se alimentar bem sozinho. Conclusão: a anestesia multimodal ela proporcionou estabilidade perioperatória adequada, sendo a opção viável para répteis. Porém, a escolha dos anestésicos deve considerar as particularidades de cada indivíduo, ressaltando a importância de estudos para desenvolver protocolos seguros e convenientes a cada tipo de procedimento. E essas foram as referências que foram utilizadas. Aqui a gente tem algumas imagens também desse animal que foi é, realizado o procedimento cirúrgico e anestesia. E obrigada.